sofreram os atos mais horríveis que os califados islâmicos cometeram contra os escravos: correntes, humilhações e castigos impensáveis. Acreditaram que sua vida seria apenas dor, até que descobriram os segredos mais sombrios que esses califados escondiam. Fique até o final para conhecer toda a verdade e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que revelam o que a história tentou ocultar. Ano 1725. Sultanato de Al-Qadim, um lugar onde o ar seco cortava a pele e o poder dos califados pesava sobre cada respiração dos escravos. Amina, com apenas 20 anos, caminhava com os pulsos marcados pelas cordas. O suor escorria por suas costas enquanto segurava um cântaro que não lhe pertencia, porque nada lhe pertencia. Seus olhos, escuros e tranquilos, escondiam uma verdade que poucos conheciam. Não havia nascido escrava, mas os atos mais horríveis que os califados islâmicos cometiam contra os seus a haviam transformado em uma sombra de si mesma. A poucos metros, e sem qualquer aviso, apareceu Malik ibn Rashid, herdeiro do trono. Seus passos eram firmes, sua túnica impecável, e seu olhar tinha o costume de ignorar aqueles que não importavam. Mas, naquele dia, ao cruzar com Amina, ele parou. Não foi por sua beleza, mas pela forma como ela não abaixou a cabeça. Um gesto tão pequeno e tão perigoso. Quem lhe deu permissão para me olhar assim? Sussurrou ele, sem raiva, mais com curiosidade do que com ameaça. Amina não respondeu, porque sabia que as palavras podiam ser mais mortais que as correntes. Em um terraço superior, a sultana Zahira observava em silêncio. Seus dedos se fecharam sobre o braço do servo que a acompanhava, e em tom baixo, quase como quem lança um veneno, disse: "Essa mulher não deve permanecer aqui." Não era ciúme o que a guiava, mas a lembrança de outras escravas, que com um único gesto haviam alterado o equilíbrio do palácio. E quando o equilíbrio se rompia, sempre corria sangue. Amina seguiu seu caminho, mas podia sentir na nuca o peso de dois olhares opostos. O do herdeiro, que parecia querer saber mais, e o da sultana, que já havia decidido seu destino. O que nenhum dos três sabia era que aquela mínima centelha, um cruzar de olhares no meio de um pátio ardente, acabaria incendiando todo o palácio, revelando horrores que até então só se sussurravam nas masmorras mais escuras. Nessa noite, um mensageiro partiria com uma ordem que marcaria o início de uma guerra silenciosa dentro das muralhas de Al-Qadim. A noite havia caído sobre o sultanato de Al-Qadim com uma lentidão densa, como se o calor do dia resistisse a morrer. As lâmpadas de óleo projetavam sombras longas nos corredores do palácio, e o murmúrio das fontes se misturava com o cheiro de especiarias que subia das cozinhas. Na sala privada da sultana Zahira, o ar cheirava a incenso e conspiração. Ela estava sentada em um divã coberto de seda carmesim, vestida com um véu negro que deixava ver apenas seus olhos, tão afiados quanto adagas. À sua frente, de pé e com as mãos entrelaçadas, estava um homem alto e magro, com uma cicatriz cruzando o rosto. Era Harun, seu conselheiro e executor de confiança. "A escrava do pátio norte", disse Zahira, sem precisar pronunciar seu nome, porque Harun já sabia de quem se tratava. "Quero que desapareça da vista do príncipe antes que ele mesmo entenda por que a olha." Harun inclinou a cabeça, mas não sem perguntar. "Deseja que seja definitivo?" A sultana olhou para ele em silêncio durante alguns segundos que pareceram eternos. Depois, com um gesto mínimo da mão, deixou cair uma pulseira de ouro sobre a mesa baixa. "O pagamento pela tarefa." "Ainda não. Primeiro, quero que ela aprenda o que significa desafiar a ordem do palácio." Enquanto isso, em outra parte do complexo, Malik caminhava sozinho pelos jardins internos. O ar noturno trazia consigo o aroma de jasmins e terra úmida, e o canto distante de um alaúde parecia envolvê-lo em uma melancolia que ele não entendia. Pensava naquela escrava, Amina. Lembrava-se de seu olhar, da forma como não havia abaixado os olhos, como se dentro dela houvesse uma história que merecia ser contada. Em um palácio onde todos abaixavam a cabeça, aquele gesto era como um estouro de luz. No pavilhão das criadas,
Amina estava sentada ao lado de uma lâmpada quase apagada, remendando um tecido que não era seu. As outras escravas falavam em sussurros, algumas lançando-lhe olhares de advertência. Sabiam que atrair a atenção de um membro da família real podia ser tão perigoso quanto cair nas mãos dos mercadores de escravos que cruzavam os desertos. Uma delas, uma anciã de pele curtida e mãos trêmulas, inclinou-se para Amina e disse em voz baixa: Filha, as muralhas do palácio não são de pedra, são de olhos. E esses olhos devoram aquelas que não sabem se esconder. Mas Amina não respondeu. Aprendera que o silêncio era um refúgio onde os outros não podiam alcançá-la. E, no entanto, no mais profundo de si, sentia uma inquietação estranha, como se algo invisível estivesse movendo as peças de um jogo que ela não conhecia. Naquela mesma noite, enquanto o palácio dormia, Harun percorreu os corredores desertos com o silêncio de um caçador. Parou diante do quarto onde as escravas descansavam, observando a penumbra através da cortina entreaberta. Seus lábios se curvaram em uma linha dura. A ordem havia sido clara. Humilhação antes de desaparecimento. O plano começaria ao amanhecer, e Amina ainda não sabia. O que a aguardava não seria um simples castigo, mas uma demonstração pública do que acontece quando uma escrava se atreve a levantar o olhar para um príncipe. Quando o primeiro raio de sol tocou as torres do palácio, os tambores começaram a soar, convocando todos ao pátio central. O amanhecer em Al-Qadim não era um despertar suave. Era um tapa de luz que caía sobre as cúpulas douradas e as torres afiadas como lanças. O céu, tingido de um laranja abrasador, anunciava um dia implacável. Os tambores começaram a retumbar antes mesmo de o sol terminar de nascer, um som grave que fazia o chão vibrar e arrepiava a pele de quem o ouvia. Em questão de minutos, os corredores do palácio se encheram de servos, guardas e curiosos que se dirigiam ao pátio central. A convocação era incomum. Ninguém sabia exatamente o que seria anunciado, mas todos intuíram que algo ou alguém seria exibido. No centro do pátio, cercada por um círculo de guardas armados, estava Amina. Usava um vestido gasto que em outro tempo fora branco, agora manchado de poeira e respingos de barro. Suas mãos estavam atadas com uma corda áspera, e uma corrente, presa a um anel de ferro no chão, impedia-a de se mover mais do que alguns passos. Sobre uma plataforma de mármore, a sultana Zahira observava a cena com a serenidade cruel de quem sabe que está no controle. Ao seu lado, o vizir lia em voz alta uma lista de supostas faltas: insolência, olhar desafiador, falta de respeito à autoridade do herdeiro. Cada palavra, carregada de intenção, era recebida por um murmúrio entre a multidão. Um murmúrio que crescia como o sibilar de uma fogueira atiçada. Malik chegou ao pátio exatamente quando o vizir pronunciava o veredicto. Amina seria castigada de acordo com o costume do palácio. Seus olhos se fixaram nela e, por um instante, todo o barulho desapareceu. Não via uma escrava culpada, mas uma mulher de pé, com as costas eretas, como se resistisse a um vento invisível que tentava curvá-la. 2 guardas avançaram com chicotes trançados, suas pontas rematadas com pequenos ganchos de metal. O público sabia o que isso significava. Cada golpe não apenas rasgaria a pele, mas arrancaria pequenos fragmentos de carne. Os escravos mais velhos desviaram o olhar. Já tinham visto aquele castigo antes e sabiam que não era espetáculo para os fracos de coração. Basta a voz de Malik ecoou no pátio, grave e cortante. O silêncio se espalhou como uma mancha de tinta. Todos se viraram para ele. A sultana Zahira, no entanto, sorriu sob o véu. Meu filho, não interfira na justiça do califato, respondeu com um tom doce que escondia um fio venenoso. Aqui, ninguém está acima da lei, nem mesmo você. Amina manteve o olhar fixo em um ponto no chão. Podia sentir o calor dos olhares sobre ela. Alguns de desprezo, outros de pena, e uns poucos, muito poucos, de admiração silenciosa. Cada respiração lhe sabia areia e cobre. Malik avançou um passo, mas os guardas cruzaram suas lanças diante dele. Zahira levantou a mão, e os chicotes começaram a se erguer no ar.
A tensão era tão densa que parecia que o mundo inteiro continha a respiração. O primeiro golpe não caiu. No último instante, o som de um corno de guerra rompeu o ar, vindo da porta oriental do palácio. Um mensageiro entrou correndo, agitando um pergaminho com o selo do califa. O castigo foi interrompido, não por piedade, mas por protocolo. As ordens do califa tinham prioridade absoluta. Enquanto todos se viravam para o mensageiro, Zahira baixou o olhar para Amina e lhe sussurrou, tão baixo que ninguém mais ouviu. Isso não te salvou. Apenas adiou o inevitável. O corno ainda ressoava nas paredes de Al-Qadim, quando o mensageiro, um jovem de rosto anguloso e túnica encharcada de suor, irrompeu no pátio central, levava nas mãos um pergaminho selado com cera vermelha, o símbolo inequívoco do califa. Seus passos eram rápidos, mas seu olhar evitava encontrar o da multidão, como se soubesse que cada segundo de atraso podia custar-lhe a vida. Os guardas o escoltaram até a plataforma onde a sultana Zahira aguardava. Ela pegou a mensagem com uma lentidão calculada, segurando o pergaminho como se fosse um troféu. Com um único gesto do dedo, fez calar os murmúrios que começavam a agitar-se entre a multidão. Rompeu o selo e abriu a folha. Seus olhos percorrendo as linhas com uma expressão que passou do interesse frio a uma leve contração nos cantos da boca. O califa convoca todo o conselho real ao Salão dos Mosaicos. Antes do meio-dia anunciou, com a voz projetando autoridade, assuntos de Estado que não admitem demora. A ordem era clara. O castigo devia ser adiado. O protocolo determinava que nenhum ato no palácio podia continuar enquanto o conselho estivesse reunido. Os guardas, a contragosto, recolheram os chicotes e soltaram a corrente que mantinha Amina presa ao anel no chão. Não a libertaram, mas o simples fato de retirá-la do centro daquele círculo de olhos foi como um breve respiro antes de a maré voltar a arrastá-la. Malik desceu das arquibancadas com passos medidos, cruzando a distância que o separava dela. Não a tocou, mas inclinou-se o suficiente para que suas palavras chegassem apenas aos ouvidos dela. Não sei quem és, mas não vou deixar que terminem contigo assim. Amina não levantou o olhar. Seu instinto gritava que qualquer gesto, qualquer palavra, poderia ser usada contra ela. No entanto, algo no tom de Malik, naquela mistura de firmeza e vulnerabilidade, cravou-se em um canto de sua memória como uma farpa. A sultana de seu lugar observava a cena com um olhar treinado para ler os movimentos das pessoas como se fossem peças em um tabuleiro de xadrez. Sabia que Malik jamais havia intervindo na vida de uma escrava. Essa simples interação confirmava seus temores. Ele sentia algo, ainda que não soubesse dar nome. E isso, em um palácio onde as alianças eram tão frágeis quanto taças de cristal, era um perigo que não podia permitir. Harun sussurrou, sem desviar os olhos deles. Quando a reunião terminar, quero que a transfira para as cozinhas subterrâneas, que sinta o peso do trabalho até que seu corpo e seu espírito se quebrem, e se não se quebrarem, então, quebrem à força. No Salão dos Mosaicos, o Conselho Real se reuniria para tratar do que o califa havia chamado de assuntos de Estado. Mas para Amina, o verdadeiro conselho, aquele que decidiria seu destino, não se realizava em uma sala, e sim nas sombras, nos olhares que se cruzavam ao seu redor. Quando os guardas começaram a escoltá-la para fora do pátio, Malik os seguiu, ignorando os olhares de desaprovação dos cortesãos. Sabia que não podia desafiar abertamente a sultana nem o califa, mas também sabia que naquele dia havia testemunhado algo que não podia deixar passar. Uma injustiça que, de alguma forma, sentia que lhe pertencia combater. Nos corredores escuros que levavam aos andares inferiores, Amina sentiu como o ar se tornava mais úmido e o ruído do palácio desaparecia. O silêncio não era alívio, era advertência. A descida até as cozinhas subterrâneas do sultanato de Al-Qadim era como descer a outro mundo. A luz do dia desaparecia atrás dos arcos de pedra e, a cada degrau, o ar se tornava mais pesado, saturado pelo cheiro de gordura rançosa, especiarias velhas e suor humano. Ali, o luxo do palácio não existia. As paredes exalavam umidade,
As lâmpadas de óleo projetavam sombras deformadas, e o chão estava manchado por décadas de restos que nunca eram limpos completamente. Amina foi conduzida por um guarda até um espaço aberto onde dezenas de escravos trabalhavam sem descanso. Alguns moíam grãos em pedras circulares até que suas mãos se rachassem e sangrassem. Outros, ajoelhados junto aos fornos, suportavam o calor abrasador que lhes queimava a pele. O som era ensurdecedor, o bater constante de facas sobre tábuas, o rangido dos carros de madeira, os gritos dos supervisores que não permitiam que ninguém afrouxasse o ritmo, nem por um segundo. O capataz da cozinha, um homem corpulento com um tapa-olho chamado Kadir, recebeu-a com um olhar que já lhe retirava qualquer vestígio de dignidade. Aqui não há princesas, nem mesmo para as que chamam a atenção dos nobres, disse, sem se preocupar em baixar a voz. Aqui só há mãos, e se as tuas não servirem, eu as farei servir. Entregaram-lhe uma faca cega e um bloco de carne dura como pedra. Sua tarefa, cortar e cortar, até que os músculos ardessem e as unhas se quebrassem. Era um castigo disfarçado de trabalho, mas todos sabiam que o objetivo era outro: quebrar o corpo para que o espírito se rendesse. Enquanto isso, nos andares superiores, Malik fingia participar da reunião do conselho. As vozes dos ministros e da sultana ecoavam no salão dos mosaicos, falando sobre impostos, rotas comerciais e tratados de paz. Mas sua mente estava em outro lugar. Perguntava-se o que estaria acontecendo com a escrava que havia visto naquela manhã. E por que sentia a necessidade de intervir? Não era compaixão, não completamente. Havia nela algo que lhe lembrava a si mesmo. Aquela sensação de viver dentro de uma gaiola dourada. Nas cozinhas, o tempo era medido pelo som das ordens e pelo rugido dos fornos. Amina sentia como suas mãos, endurecidas pelo trabalho forçado em outros lugares, começavam a ceder sob o esforço repetitivo. A faca escorregava uma e outra vez, e cada erro provocava um olhar gélido de Kadir, que se deleitava com sua falsa inépcia. Ao cair da noite, quando as outras escravas podiam ao menos se deitar sobre suas esteiras de palha, Amina foi obrigada a ficar sozinha, limpando o chão com um trapo áspero embebido em vinagre. A ardência nas feridas abertas de suas mãos a obrigava a apertar os dentes para não soltar um gemido, e nesse silêncio, quebrado apenas pelo eco de sua respiração, ouviu um sussurro atrás de uma coluna. Amanhã, no corredor norte. Quando trocarem a guarda, era a voz grave e controlada de Malik. Não olhes para trás. Amina ficou imóvel, com o coração batendo como um tambor. Não sabia se aquilo era uma promessa, uma ordem ou uma armadilha, mas sabia que qualquer decisão teria um preço. No andar superior, a sultana Zahira recebia de Kadir um relatório detalhado de como Amina havia passado o dia. Cada linha era uma pequena vitória para ela, mas ainda não era suficiente. Amanhã, pensou, amanhã o palácio inteiro verá o que acontece com os que desafiam seu lugar. O amanhecer chegou sem piedade. Nas cozinhas subterrâneas, o barulho das facas e as ordens do capataz Kadir retomaram seu ritmo habitual, como se a noite não tivesse existido. Amina trabalhava de cabeça baixa, cortando raízes duras e verduras murchas, mas em sua mente contava os minutos. Cada batida do coração era um passo a mais em direção ao momento que Malik lhe havia indicado. Quando o sol alcançou seu ponto mais alto, o calor dentro das cozinhas tornou-se insuportável. O ar denso estava carregado de vapor e cheiro de gordura queimada. Os fornos rugiam como feras, e o suor escorria livre pelas têmporas e pelas costas dos escravos. Amina esperava o sinal invisível que só ela conhecia: a troca da guarda no corredor norte. Finalmente, Kadir ordenou que levasse um saco de farinha ao armazém. Aquilo lhe dava a desculpa perfeita. Segurando o pesado saco contra o peito, saiu da cozinha e subiu por um corredor estreito que conduzia aos andares superiores. O som das cozinhas foi se apagando e sendo substituído pelo eco seco de seus passos sobre o mármore. O corredor norte estava quase vazio. Restavam apenas 2 guardas, conversando distraídos junto a uma porta, enquanto outros 2 se afastavam para o revezamento. O momento era breve.
Um suspiro dentro da rotina do palácio. Da penumbra de um arco, Malik surgiu. Vestia uma túnica simples para não chamar a atenção, mas seus movimentos ainda carregavam o porte de um príncipe. Dá-me isso, sussurrou, tomando o saco de farinha, para que ela não o deixasse cair no chão. Escuta bem, Amina. Não posso libertar-te ainda, mas posso proteger-te se confiares em mim. Ela o olhou pela primeira vez sem medo, com um brilho nos olhos que não era submissão nem gratidão, mas uma centelha de desafio. Neste lugar, proteger é apenas outra palavra para acorrentar, respondeu em voz baixa, com um sotaque que ele reconheceu vagamente como do sul do deserto. Malik permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seus olhos buscavam nela uma explicação, uma história, mas o som de passos se aproximando interrompeu qualquer tentativa de conversa. Sem pensar, ele se afastou para junto de uma coluna e fingiu examinar um pergaminho, enquanto Amina continuava seu caminho em direção ao armazém. O que nenhum dos dois sabia era que, na sombra de uma alta gelosia, um par de olhos havia testemunhado a cena. Eram de Harun, o homem de confiança da sultana Zahira. Ele não precisava ouvir as palavras para entender o que tinha visto. Um encontro proibido. Naquela mesma tarde, Harun apresentou-se nos aposentos da sultana. Ela, reclinada em um divã, brincava com um punhado de pedras preciosas, deixando-as deslizar entre os dedos, como se fossem contas de um rosário. Harun não esperou o convite. Encontraram-se hoje, a sós, no corredor norte. Zahira deixou cair as gemas sobre a mesa e as pedras rolaram, tilintando contra o mármore. Então a rede se fecha, disse com uma calma perigosa. Amanhã, na cerimônia das rosas, todo o palácio verá até onde pode chegar a insolência de uma escrava e a fraqueza de um príncipe. Naquela noite, enquanto o palácio mergulhava num silêncio tenso, Amina e Malik encontravam-se em extremos opostos da mesma batalha que ainda não compreendiam totalmente. Ela sabia que estava sendo vigiada. Ele, que cada passo em direção a ela, o afastava da segurança de seu posto. Nos aposentos privados da sultana, um vestido carmesim esperava pendurado, preparado para a cerimônia. Não era um traje para celebrar, mas para presidir uma humilhação. O dia da cerimônia amanheceu com um céu limpo, como se o próprio deserto tivesse decidido afastar as nuvens para que o sol caísse diretamente sobre Al-Qadim. A praça interna do palácio, conhecida como o Jardim das Mil Fontes, estava decorada com tapetes tecidos à mão, colunas cobertas de seda e arcos adornados com guirlandas de rosas vermelhas. O perfume das flores flutuava no ar, mas não conseguia disfarçar o cheiro subjacente da multidão. Especiarias, suor, couro e poeira. A cerimônia das rosas era um ato antigo, nascido do costume de celebrar a chegada da primavera, com um desfile em que as damas da corte lançavam pétalas das varandas e os homens mais distintos do reino apresentavam oferendas ao sultão e à sua família. Mas aquele ano, Zahira a havia transformado em algo diferente. Uma armadilha elegante para um castigo disfarçado. Amina foi conduzida ao coração do jardim por 2 guardas. Não vestia o trapo habitual, mas sim uma túnica branca, que contrastava com o tom dourado de sua pele. De longe, poderia parecer um gesto de dignidade, mas na verdade, era um movimento calculado. O branco faria com que qualquer mancha, qualquer sinal de humilhação, fosse imediatamente visível. O protocolo exigia que os escravos encarregados de carregar os cestos de rosas caminhassem em fila, com a cabeça baixa. Amina, no entanto, manteve o pescoço erguido, embora sem desafiar diretamente ninguém. Essa pequena resistência não passou despercebida. Murmúrios começaram a correr entre os convidados. Alguns sorriam com malícia, outros franziram o senho em desaprovação. Numa varanda superior, a sultana Zahira, vestida com um traje carmesim que parecia incendiar-se sob o sol, observava cada passo. Ao seu lado, Harun mantinha a postura de um sentinela à espera da ordem para agir. Olha para ela, sussurrou Zahira. Ainda acha que pode andar como se tivesse um nome. Malik estava na galeria oposta, rodeado de ministros e cortesãos, mas o seu olhar não se afastava de Amina.
Sentia a tensão nos músculos da mandíbula, como se cada passo dela sobre aqueles tapetes fosse um lembrete da injustiça que o perseguia desde o dia anterior. O momento crucial chegou quando Amina deveria aproximar-se da fonte central e derramar sobre suas águas o primeiro cesto de pétalas, gesto que inaugurava oficialmente a cerimônia. Seguindo o plano da sultana, um dos degraus havia sido previamente untado com óleo invisível a olho nu. O objetivo era claro: provocar uma queda aparatosa, quebrar o ritmo solene e transformá-la em objeto de escárnio. Amina avançou, sentindo o peso de todos os olhares. O sol batia em sua testa, o murmúrio da fonte enchia seus ouvidos, e justamente quando colocou o pé sobre o degrau oleado, sentiu seu equilíbrio ceder. O cesto inclinou-se, as pétalas voaram antes do tempo, e um suspiro coletivo percorreu o jardim. Mas antes que seu corpo tocasse o chão, uma mão firme segurou-a pelo braço. Era Malik. Ele havia atravessado a multidão sem se importar com o protocolo, e agora a mantinha erguida, diante de todos. Seus olhos se encontraram por um instante, os dela, escuros e surpresos, os dele, decididos e cheios de uma raiva que não tentava esconder. O silêncio no jardim era espesso, incômodo. A sultana Zahira, lá do alto, manteve o sorriso, mas seus dedos apertaram com força a borda do véu. Aquela cena, que deveria ter sido a humilhação definitiva, transformara-se num momento carregado de significado. Os murmúrios mudaram de tom. Já não eram apenas zombarias, mas sussurros de espanto e especulação. Malik não soltou Amina até que ela estivesse segura sobre o degrau. Em seguida, pegou o cesto de suas mãos e, sem desviar o olhar da sultana, derramou ele mesmo as pétalas na fonte. A água tingiu-se de vermelho e, embora o gesto seguisse a tradição, a mensagem era clara. Naquele dia, a vontade da sultana havia sido desafiada em público. Quando o ato terminou, Zahira retirou-se sem olhar para trás. Haruna seguiu, sabendo que o próximo movimento não seria um espetáculo, mas algo muito mais letal. A noite caiu sobre Al-Qadim, como um manto de veludo negro salpicado de estrelas. Mas sob essa beleza celeste, moviam-se forças obscuras. Nos corredores da ala oriental, onde o mármore se resfriava e o ar era mais denso, a sultana Zahira encontrava-se sentada em sua sala privada, iluminada apenas pela luz trêmula de uma lâmpada a óleo. Seus dedos acariciavam a borda de uma taça de cristal enquanto sua mente, calculista, repassava os acontecimentos do dia. A cerimônia das rosas deveria ter sido sua vitória definitiva. Um golpe sutil mas humilhante para Amina. No entanto, o que ocorrera fora o contrário. Uma cena de redenção que muitos no palácio já comentavam em voz baixa, ligando o nome do príncipe Malik ao de uma escrava. E na corte, as histórias que se sussurram têm mais peso do que as leis escritas. Foi então que Harun entrou na sala acompanhado de uma figura que parecia absorver a luz. Alto, de ombros largos e rosto oculto sob um turbante escuro. Era Hamid, um homem cuja reputação como executor do califado havia sido forjada no silêncio. Não falava mais do que o necessário, e quando falava, sua voz era como cascalho arrastado pelo vento. Quero que não reste rastro, disse Zahira sem preâmbulos, girando lentamente a taça entre as mãos, que desapareça como se nunca tivesse existido. Hamid assentiu, sem necessidade de mais explicações. Para ele, uma vida era apenas mais uma tarefa, um peso que se eliminava do tabuleiro. Como a senhora quer? Perguntou, com uma calma inquietante. Rápido, mas com mensagem. Que aqueles que a encontrarem entendam que sua história terminou onde começou. Nas sombras. Enquanto isso, em outra parte do palácio, Malik percorria os jardins internos, incapaz de se concentrar. O som das fontes, que em outras noites lhe parecera apaziguador, agora era um lembrete constante do que havia ocorrido naquele dia. Não se enganava. Sabia que sua intervenção havia acendido uma centelha perigosa. Zahira não esquecia nem perdoava. E Amina era agora um alvo marcado. Amina, por sua vez, havia sido devolvida às cozinhas subterrâneas. Mas naquela noite não lhe permitiram dormir com as outras escravas.
Kadira havia enviado para limpar o antigo depósito de carvão, um quarto sem janelas onde a poeira negra grudava na pele e queimava os pulmões a cada respiração. Trabalhava em silêncio, ouvindo apenas o eco de seus próprios movimentos, alheia ao fato de que, em algum ponto do palácio, um homem caminhava em sua direção com uma missão mortal. Hamid movia-se pelos corredores como uma sombra líquida, evitando os guardas e utilizando rotas que apenas os servos mais antigos conheciam. Sabia que o depósito de carvão ficava isolado e que o seu afastamento o tornava perfeito para um trabalho limpo. Nesse momento, Malik, guiado por uma intuição que não sabia explicar, decidiu que precisava vê lá. Não tinha um plano claro, apenas a certeza de que algo estava prestes a acontecer. Pegou um lampião e desceu por um corredor lateral que ligava às áreas de serviço. No depósito, Amina sentiu uma corrente de ar frio, que não correspondia ao calor sufocante do ambiente. Virou-se para a porta e, por um instante, pensou ter visto um brilho metálico entre as sombras. Hamid já estava lá dentro. No instante em que a lâmina de sua faca refletiu a luz tênue, um som de passos apressados aproximou-se pelo corredor e a porta abriu-se de repente. O depósito de carvão era um lugar onde o ar tornava-se denso e áspero, carregado de um pó negro que grudava na pele e infiltrava-se nos pulmões como um veneno invisível. A única luz vinha de uma lâmpada a óleo colocada num canto, cujo brilho mal conseguia arrancar formas da escuridão. Amina, agachada junto a um monte de sacos rasgados, sentiu o coração começar a bater de forma irregular. Ainda não era medo. Era aquela sensação instintiva que avisa que algo está fora do lugar. Hamid estava a poucos passos, avançando com a precisão silenciosa de um predador. Cada movimento seu era calculado, e o fio de sua adaga refletia brilhos que pareciam flutuar no ar antes de sumirem na penumbra. A lâmina, curva e afiada, fora concebida não apenas para matar, mas para cortar de forma certeira, rápida, sem dar tempo a gritos. Amina não teve tempo de pensar. Deu um passo atrás, mas seu pé tropeçou num pedaço de madeira, e o leve estalo foi suficiente para que Hamid acelerasse o passo. Suas mãos, endurecidas por anos de trabalho forçado, fecharam-se instintivamente sobre o cabo de uma pequena faca de cozinha que trazia escondida entre o tecido da túnica. Não era arma para enfrentar alguém como ele, mas era tudo o que tinha. Nesse instante, a porta abriu-se de repente, e um feixe de luz mais forte inundou o depósito. Malik apareceu com um lampião numa mão e a outra pronta para empunhar a espada que pendia do cinturão. Seus olhos precisaram de apenas um segundo para captar a cena. Amina recuando, o assassino avançando, e entre eles, um ar carregado de iminência mortal. "Pare!" ordenou Malik, a voz ecoando contra as paredes estreitas. Hamid não parou. Sabia que quanto mais tempo passasse, mais difícil seria completar a missão. Girou levemente o corpo para interpor-se entre Malik e seu alvo, tentando calcular o ângulo perfeito para desferir o golpe e desaparecer. Mas Malik já havia desembainhado a espada, e o som do aço libertando-se da bainha encheu o espaço com uma promessa de combate. O primeiro choque foi seco e violento. A lâmina de Malik contra a adaga de Hamid, pequenas faíscas iluminando por um instante seus rostos tensos. Malik atacava com força, mas Hamid não era um assassino por acaso. Movia-se com rapidez felina, esquivando-se e contra-atacando com movimentos precisos. O espaço estreito do depósito obrigava cada um a medir os passos, e qualquer erro podia ser fatal. Amina afastou-se até a parede, mas não conseguia tirar os olhos da luta. No momento em que Malik girou para bloquear um golpe baixo, Hamid aproveitou para empurrá-lo com o ombro, desestabilizando-o e lançando-o contra um saco de carvão. A espada quase escapou de suas mãos. O assassino virou-se para ela, levantando a adaga para um golpe direto no pescoço. Foi então que Amina, movida por algo que não era instinto, mas uma decisão consciente, lançou a pequena faca de cozinha. Não o feriu gravemente, mas a lâmina cravou-se no antebraço de Hamid, o suficiente para interromper o ataque. Malik recuperou-se imediatamente, desferindo um golpe que obrigou o assassino a recuar.
Hamid, avaliando a situação, percebeu que a missão fracassara. Com um movimento ágil, derrubou a lâmpada a óleo para provocar um incêndio controlado que enchesse o quarto de fumaça e, na confusão, desapareceu por uma porta lateral que apenas os servos mais antigos conheciam. Malik, com o peito ofegante, virou-se para Amina. Ela estava coberta de pó negro, os olhos brilhando mais pela adrenalina do que pelo medo. Eu te disse para confiar em mim, disse ele, sem saber se era um reproche ou uma declaração. Noutra parte do palácio, a sultana Zahira recebia a notícia de Harun. Hamid havia falhado. A taça que tinha na mão despedaçou-se contra o chão. Seus olhos, frios e calculistas, não mostravam ira, mas algo pior: determinação. Então deixaremos de lado a sutileza, sussurrou. Se o príncipe quer protegê-la, que o faça diante de todo o conselho, e que pague o preço. Nesse momento, Malik compreendeu que o perigo já não se movia nas sombras. Agora, estava a caminho da luz do dia, onde todos seriam testemunhas. O grande salão do conselho de Al-Qadim fora projetado para intimidar. Suas paredes estavam cobertas de mosaicos que narravam, em cores intensas, as façanhas dos califas passados, conquistas, tratados, vitórias banhadas em ouro e sangue. O piso, de mármore polido, refletia a luz de dezenas de lâmpadas a óleo suspensas do teto abobadado. E no centro, sobre uma plataforma de madeira escura, ficava a mesa semicircular onde se sentavam o califa, a sultana Zahira e os ministros mais poderosos do reino. Aquele dia, o salão estava lotado. Não apenas os membros do conselho, mas também cortesãos, comerciantes influentes e enviados de outros reinos haviam sido convocados. O murmúrio era constante, uma onda de especulação que crescia e diminuía a cada olhar lançado ao príncipe Malik, que estava de pé, sozinho, no centro do recinto. Amina também estava lá, escoltada por 2 guardas. Vestia-se de forma simples, com uma túnica cinzenta sem adornos, e o cabelo preso de modo a deixar visíveis as marcas no pescoço e nos pulsos. Para muitos dos presentes, ela não passava de uma prova viva da acusação que estava prestes a ser pronunciada. A sultana Zahira tomou a palavra com a voz de quem está acostumada a que cada sílaba seja ouvida. Membros do conselho, começou, erguendo levemente o queixo. Reunimo-nos hoje, não para falar de comércio ou política externa, mas para tratar de um assunto que toca o coração da nossa autoridade. O príncipe Malik, herdeiro do trono, interveio repetidas vezes para proteger esta escrava, desafiando a vontade deste conselho e colocando em causa a ordem que manteve a paz no califado. Um murmúrio de aprovação e desaprovação misturou-se na sala. Zahira continuou, caminhando lentamente ao redor de Malik, como um falcão avaliando sua presa. Quando um membro da família real concede a uma escrava um valor que ela não merece, coloca em risco a hierarquia que nos permitiu prosperar. E pior ainda, fez uma pausa, deixando que o silêncio se carregasse de tensão. Quando essa escrava se torna símbolo de desafio, abre-se a porta para a desobediência e para o caos. Malik não desviou o olhar dela. O que você chama de desafio, eu chamo de justiça, replicou com voz grave. E se proteger quem sofre abusos é traição? Então que me chamem de traidor. A sala explodiu em murmúrios mais intensos. Alguns ministros se remexeram desconfortáveis. Outros sorriram, desfrutando do espetáculo. A sultana, sem perder a compostura, voltou-se para Amina. Tens algo a dizer em tua defesa, escrava? Até aquele momento ninguém na sala havia ouvido a voz de Amina. Todos sabiam que ela não falava, que seu silêncio era quase tão famoso quanto as cicatrizes que carregava. Por isso, quando ela levantou lentamente a cabeça e fixou os olhos na sultana, o murmúrio calou-se de repente. Sim, disse, com uma voz clara e firme que pareceu ecoar nas paredes de mosaico. Tenho muito a dizer. Zahira observou-a com uma mistura de surpresa e cautela, mas não a interrompeu. Amina deu um passo para o centro do salão, os pés descalços ressoando sobre o mármore. Fui tirada da minha casa quando tinha 12 anos. Vi matarem minha mãe diante de mim, e meu pai ser arrastado acorrentado até morrer numa das pedreiras do califado.
Desde então, vi centenas de homens e mulheres transformados em ferramentas, humilhados e destruídos pelos atos mais horríveis que estas paredes escondem. E o que eu mesma vivi, fez uma pausa, como se as palavras precisassem atravessar uma barreira de anos de silêncio, é suficiente para condenar qualquer um que o tenha permitido. Os presentes contiveram a respiração. Malik não tirava os olhos dela. Sabia que cada palavra que Amina pronunciava era uma centelha capaz de acender um incêndio impossível de apagar. O príncipe não me protege por capricho, continuou Amina, com a voz erguendo-se. Ele me protege porque viu o que todos vocês fingem não ver. E se me matarem por dizer isto, que assim seja. Mas lembrem-se disto. A verdade não morre com a voz que a pronuncia. O silêncio foi tão profundo que se podia ouvir o estalar de uma das lâmpadas a óleo. Zahira, pela primeira vez em muito tempo, parecia não ter resposta imediata. Sua mão apertou o braço da cadeira, e seus olhos, frios e sombrios, cravaram-se em Amina como punhais. Nesse instante, Malik compreendeu que o jogo havia mudado. Já não era apenas ele contra a sultana. Agora, Amina havia se tornado uma força própria. E isso significava que a guerra aberta estava prestes a começar. O silêncio que se seguiu às palavras de Amina parecia ter peso. Não era um silêncio vazio, mas denso, carregado de olhares, respirações contidas e pensamentos que não ousavam virar voz. Os membros do conselho, os cortesãos e até os guardas sentiam que algo irreversível acabara de acontecer. Uma escrava havia falado, e não com súplica, mas com acusação. Zahira levantou-se de seu assento com a lentidão de quem sabe que todos a observam. Seu vestido carmesim espalhou-se ao seu redor como um poço de sangue, e seus olhos fixaram-se em Amina com uma mistura de ódio e cálculo. Suas palavras são veneno, e o veneno deve ser extirpado antes que mate, declarou, a voz cortando o ar como um chicote. Antes que pudesse dar a ordem de prisão, Malik deu um passo à frente e colocou-se entre ela e Amina. Sua mão pousou sobre o punho da espada, mas sua voz não tremeu. Não permitirei que a toques. E se quiser chamar isso de traição, chame assim. Mas não sou o único que viu o que acontece nas sombras deste palácio. Um murmúrio ergueu-se das arquibancadas. Alguns ministros trocaram olhares incômodos. Outros evitaram olhar de todo. Malik aproveitou. Durante anos, o conselho fechou os olhos aos atos mais horríveis cometidos contra os escravos. Atos que não apenas mancham nossa história, mas a envenenam. E hoje, diante de todos, eu renuncio a ser parte desse veneno. Suas palavras caíram como pedras num lago tranquilo, enviando ondas de choque que se espalharam por toda a sala. Malik desembainhou a espada, não para atacar, mas para deixá-la cair ao chão. O som metálico ressoou nas paredes como o eco de algo que se quebrava para além do aço. Renuncio ao título de herdeiro, disse, e sua voz, embora baixa, foi ouvida em cada canto. E usarei o que tenho para mudar este reino, nem que seja de fora destas muralhas. Amina olhou para ele surpresa. Não esperava tal gesto, muito menos que o fizesse diante de todos, mas entendeu que não era apenas por ela. Era por tudo o que ela representava. Zahira tentou falar, mas naquele momento algo mudou na sala. Vários membros do conselho puseram-se de pé, não para aplaudir, mas para fazer o impensável, questionar a sultana. Um dos ministros mais veteranos, com voz grave, disse, talvez tenha chegado o momento de ouvir o que até agora calamos. A sultana apertou os lábios. Sabia que havia perdido, não porque não tivesse poder, mas porque o medo que mantinha o conselho unido começava a se desfazer. Com um movimento brusco, girou e saiu do salão, seu vestido arrastando-se como uma serpente vermelha desaparecendo entre os arcos. Nos dias seguintes, Malik e Amina trabalharam juntos para reorganizar parte do palácio. Os escravos mais castigados foram libertados. Criaram-se escolas para os filhos das famílias sem recursos. E um conselho popular começou a compartilhar o poder das decisões. Não foi uma mudança imediata nem total, mas foi um princípio. E princípios, na história, são mais difíceis de destruir do que muralhas. Anos depois, Malik e Amina continuavam a caminhar juntos,
não como príncipe e escrava, mas como companheiros de uma luta que havia transformado Al-Qadim. Com o tempo, o povo começou a chamá-la de avó suave, não pelo volume de sua fala, mas pela força que teve para romper o silêncio. Quando Malik morreu, já idoso, foi sepultado ao lado dela. Na entrada do novo conselho, ergueu-se uma estátua. Um homem e uma mulher. Ele com a espada embainhada e ela com a cabeça erguida, olhando para um horizonte que parecia não ter fim. E assim, entre areia e pedra, a história tornou-se lenda. Uma lenda que lembrava que a voz de um escravo, quando decide quebrar suas correntes, pode mudar o destino de todo um reino. Se esta história despertou algo no seu coração, deixe o seu gosto. Escreva nos comentários a palavra liberdade, para sabermos que nos acompanhou até o final. Partilhe com alguém que acredita na força de recomeçar e inscreva-se no canal para mais histórias que inspiram e fortalecem a alma.